Olá, bem-vindos ao canal Cal Mangás. Deixe um like e se inscreva. Vamos para mais um capítulo desse conto de Junji Ito. O Diário de Delícias do Soichi. O capítulo começa com a narração de Michio dizendo: depois de um ano. Nas férias de verão, eu e meu irmão Yuzuki voltamos a escapar de Tóquio e fomos para Fukasawa. Planejávamos ficar por uma semana. Animado, Yuzuki diz que é muito nostálgico voltar depois de um ano. Michina diz que se ele não tivesse se acidentado no inverno eles teriam voltado antes. Yuzuki diz que não fez de propósito e pergunta se sua irmã não se preocupa nem um pouquinho com ele. Yuzuki e Michina encontram seus primos Sayuri e Koichi. Os quatro vão alegres até a casa e Michina comenta que o interior é ótimo e revigorante. Koichi diz que Michina continua empolgada como sempre, e Yuzuki diz que sua irmã está feliz em ver eles depois de um ano. Mudando de assunto, Yuzuki pergunta como está o Soichi. Michina, ao ouvir o nome do garoto, logo se assusta. Koichi diz que seu irmão continua como sempre, mesmo estando no verão ele continua resmungando no quarto sozinho. Koichi completa dizendo que é melhor deixar Soichi em paz, afinal Yuzuki e Michina vieram de muito longe e é melhor relaxar. Em pensamento, Michina diz: verdade, eu tinha me esquecido de Soichi. Olhando essa paisagem é difícil acreditar que ele mora aqui. Yuzuki, desesperado, avisa sua irmã para tomar cuidado. Michina tropeça em uma placa de madeira cheia de pregos. Todos perguntam se a garota está bem. Michina confirma e Koichi a diz para olhar por onde anda. E chutando a placa para o canto se pergunta quem deixou uma coisa dessas no caminho, afinal estava cheio de pregos. Em pensamento, Michina diz: quando vejo pregos, penso nele. Ano passado, quando o conheci, ele sempre andava com pregos na boca. É mesmo assustador, fazendo coisas como pregar bonecas e se passar por vampiros. No final acabei socando o rosto quando ele passou dos limites, e 3 pregos atravessaram as bochechas dele. Será que as feridas cicatrizaram direito? Os 4 finalmente chegam na casa. A tia Soria, ela cumprimenta os 2 jovens e diz para Yuzuki que ficou extremamente preocupada quando soube que ele foi atingido por uma placa. Yuzuki sorri e diz que também achou que fosse morrer. Michina pergunta se o Soichi está no quarto e a mulher confirma. Michina entra na casa e, indo na direção do quarto, diz em pensamento: aquele moleque rebelde sempre causando problemas, mas talvez só queira atenção e companhia. E como não sabe expressar isso direito, acaba ficando isolado de todo mundo. Alguém precisa dar uma mãozinha para ele. Michina abre a porta e... surpresa, Michina pergunta o que é isso. Soichi diz que só de olhar já dá pra saber que as feridas que Michina causou se transformaram nisso. O garoto pergunta o porquê ela fez isso com ele. Michina diz que isso é mentira. Soichi diz que a garota é uma idiota e diz que no momento que os pregos atravessaram suas bochechas, a dor daquele instante atravessou 7 gerações. As vinhas do rosto de Soichi se enrolam em Michina. Ao se desequilibrar, Michina faz com que caia tinta sobre sua cabeça. Sorrindo, Soichi diz que esses tentáculos não passam de próteses de borracha. O garoto diz que a pegou. Koichi e Sayuri correm até o quarto e perguntam a Soichi se foi ele que fez isso. O garoto sai fazendo careta. Soichi diz que nunca vai perdoar Michina. Sayuri pergunta a Michina se ela está bem e diz que ela precisa trocar de roupa. Em pensamento, Michina diz que é isso que ela ganha por tentar ser simpática com o Soichi. Mais tarde, a mãe de Soichi se desculpa com Michina e diz que logo a roupa vai secar. Yuzuki diz que o sorvete está muito deliciosa. Sayuri diz que mesmo que o Soichi adore sorvete, ele não vai voltar para casa tão cedo. Koichi completa dizendo que isso é muito bom. Soichi não voltou para casa nem depois do jantar. Yuzuki diz que o Soichi está muito atrasado e se pergunta o que terá acontecido. Koichi diz que seu irmão fez uma coisa muito ruim, então deve estar com medo de voltar. Yuzuki diz que já está muito tarde. Koichi diz que é melhor eles irem procurar ele. Sayuri pergunta se Michina também vai ir, mas Yuzuki logo diz que é melhor sua irmã não ir, pois está escuro e ela pode voltar a cair. Michina concorda e os manda ter cuidado e voltarem em segurança.
Koichi diz que quando encontrar seu irmão ele vai ficar de castigo. Na rua, Yuzuki pergunta se esse lance do Soichi fugir acontece sempre. Koichi diz que já aconteceu dele sair à meia-noite para procurar o Soichi, e o encontrou uivando para a lua. Yuzuki pergunta o que se passa na cabeça do Soichi. Koichi diz que como irmão sente vergonha desses acontecimentos. Um morcego voa no meio dos jovens. Koichi diz que tem uma porção de morcegos voando pelos campos hoje. Mishina deixa um prato cair. A garota se desculpa com sua tia Sória e a ajuda a limpar os cacos. Tia Sória pede para que Mishina jogue os cacos na lata de lixo na porta dos fundos. Em pensamento, Mishina diz que está muito azarada hoje. Mishina decide entrar no quarto de Soichi. Ela diz que o quarto do garoto é medonho. Atrás de um armário, Mishina encontra um diário, melhor dizendo o diário de Soichi. Ao abrir, Mishina diz que a letra é horrível. A garota começa a ler. Primeira coisa, esse é o diário secreto do grande Soichi, ou seja, é o meu querido diário, e não vou perdoar que ninguém além de mim leia as páginas. Se assim mesmo alguém insistir, vai ser vítima da maldição de Anubis, parente de Osíris. Quem continuar lendo meu diário vai descobrir o que é depois da morte, e se não quiser morrer, pare de ler. Mishina se pergunta que prólogo é esse e diz que tem muitos erros ortográficos. Mishina continua lendo. 30 de dezembro. Ontem à noite fui assistir a sessão da meia-noite. A Rainha Fada estava em estreia. O Koichi veio e brigou comigo. Ele disse que era muito tarde para ficar acordado e me mandou ir dormir. Koichi mandou a mim o incrível Soichi. Isso é um insulto. É tão vergonhoso ter um idiota desses como irmão. Tenho vergonha de ser seu irmão caçula. Se o Koichi não mudar esse jeito, como irmão dele terei que o castigar. Mishina diz que esse diário é horrível e se pergunta quem o Soichi pensa que é. E a leitura continua. 31 de dezembro. Enquanto eu assistia o filme O Gosto de Sangue do Drácula, tive desejo de tomar sangue pela primeira vez em muito tempo. Aí virei um morcego e voei pela rua à noite. Depois bebi sangue de uma garota que estava voltando chapada de uma festa de ano novo. Eu fiquei bêbado também. Mishina diz que Soichi é muito delirante e mais perigoso do que ela imaginava. Mishina passa as páginas enquanto se questiona se ele continuou a escrever nesse diário sem noção. Mishina encontra uma inscrição do dia anterior. 30 de agosto. Essa manhã tudo já foi por água abaixo. Você pode se perguntar o porquê e eu respondo. Minha prima odiada. Mishina está vindo de Tóquio para uma visita. Mas não vou ser derrotado. Ela vai cair com tanta maldição, mas isso vai ser só o começo de tudo. Uma montanha de horror espera por ela. Começando por amanhã, vou fazer ela tropeçar na rua. Mishina não acredita no que leu e diz que Soichi escreveu isso no dia anterior e só pode ser uma coincidência. A garota passa mais páginas e encontra relato das férias de inverno. 1º de janeiro, nublado. A melancolia do primeiro dia do ano. Aquela tal Mishina tá vindo pra cá, apesar de todo o mal que fiz pra ela ano passado. Parece que ela não aprendeu a lição ainda. Eu estava preparando uma maldição numas bonecas de palha. O nome dela é a primeira praga. Que seja, não importa. Aí vi uma garota batendo um prego numa das minhas bonecas voodoo. Meu tipo de garota. Aquilo me fez querer beber o sangue dela. 2 de janeiro, nevasca. Feliz ano novo, pois o irmão da Mishina foi gravemente ferido depois que uma placa de sinalização caiu em cima dele. São ótimas notícias. Ontem eu coloquei uma maldição em uma boneca de palha. Parece que chegou até ele em Tóquio. Mishina se surpreende e diz que o acidente que aconteceu com seu irmão foi culpa de Soichi. A garota logo diz que não pode ser e diz Soichi só pode estar blefando. Uma carta cai do diário. Mishina decide aguardar. Naquela noite Soichi voltou para casa. Na manhã seguinte todos estão à mesa comendo. Soichi observa Mishina de um canto. A mãe dele o pergunta o que está fazendo e o manda ir comer logo antes que ela tire a mesa. Mais tarde os 4 decidem ir até a piscina nadar. Mishina diz que esqueceu seus protetores de ouvido. A garota diz que vai buscar e depois encontra os outros na piscina.
Na casa, Mishina encontra Soichi mexendo em sua bolsa. Mishina pergunta o que ele está fazendo e o manda guardar as coisas. A garota o manda responder. Soichi pergunta se foi ela quem pegou, e a manda olhar nos olhos dele e devolver logo. Mishina pergunta do que ele está falando e diz que vai chamar a mãe dele. Soichi dá as costas e, chamando Mishina de maldita, diz que ela está se fazendo de inocente. Soichi diz para ela que não vai deixar barato e que é para ela se lembrar, pois ele irá amaldiçoar e irá jogar uma praga de Tutankhamon. Soichi diz para a garota ter cuidado, pois serão mosquitos e é melhor ela tomar cuidado com os mosquitos. Mishina acorda. Ela diz que depois da piscina chegou cansada e acabou caindo no sono. Um mosquito voa próximo a Mishina. A garota dá um grito chamando a atenção dos outros. Mishina grita dizendo que tem um mosquito. Koichi diz que o mosquito fugiu, e Uzuki diz para sua irmã não fazer um escândalo por causa de um mosquito. Koichi diz que entende a garota pois nunca viu um mosquito tão grande. Sayuri diz a Mishina que o mosquito picou o rosto dela 3 vezes, e deve ter acontecido enquanto ela dormia. Mais tarde, Mishina pensa sozinha que as marcas em seu rosto são exatamente nos mesmos locais que os pregos furaram Soichi. Do canto, Soichi observa a garota. Ele diz para a garota sentir sua ira, e a manda devolver o que pegou. Irritada, Mishina manda ele parar de a encher e diz que se ele quiser pedir desculpas essa é uma boa hora, e completa mandando parar de ser idiota. Soichi diz para Mishina se lembrar disso hoje à noite. Mais tarde, Mishina começa a gritar de dor. E Uzuki pergunta o que aconteceu com a garota. Mishina implora por ajuda de seu irmão. Vinhas começam a sair do rosto de Mishina. A mãe de Koichi pergunta à garota o que aconteceu. Mishina diz que é alguma coisa estranha com as picadas dos mosquitos. Soichi começa a rir e diz que é uma maldição. A praga de Tutankhamon. Soichi diz que a pessoa fica com tentáculos nojentos crescendo no rosto. Nunca se sabe o que pode vir agora. Soichi diz que a avisou e ela não quis ouvir. Mishina diz que foi sua culpa e devolve o diário de Soichi na frente de todos. Mishina diz que também achou uma carta e pergunta se foi o Soichi quem escreveu. Mishina diz que está endereçada para Yumiko Anjou, e pelo assunto deve ser uma de suas colegas de aula. Mishina diz que a carta estava dentro do diário e pergunta se Soichi não vai enviar. Soichi, pressionado, diz que não sabe do que a garota está falando. Mishina diz que vai ler então para ver se ele lembra. Olá, como vai? Eu vou muito bem. Aliás, estou enlouquecido pela sua beleza. Soichi começa a gritar para abafar a voz da garota. Em narração, Mishina diz: e com isso eu tirei vantagem da fraqueza do Soichi e consegui que ele retirasse a maldição. No dia seguinte meu rosto estava completamente curado. Depois disso uma semana se passou agradavelmente, e nós voltamos para Tóquio. Mas quando aquele mosquito enorme me picou posso jurar que ele tinha a cara do Soichi. Finalizando aqui o capítulo. Momento dos membros. Mano que patrocinando o canal, muito obrigado. Obrigado por assistir.